Bom, estou aqui de novo com o Wagner Tamanarra para a gente falar sobre os tempos do Modem, né, Wagner? E aí, o que nós temos para hoje? A gente mencionou no primeiro programa do primeiro site que a gente entrou, o Yahoo, né? Mas naquele tempo era tudo em inglês. Então, você mostrou aquele negócio lá que foi o mapa da Mac User, né? Que tinha o mapa da internet, na época que... Que cabia os sites todos, cabiam num papel impresso, né? E também tinha as revistas, né? Tinha como aquela Internet BR. Aí eu acho que a Exame na época fazia isso também, né? Tinha uma seção lá com sites bacanas, sites interessantes para você ver e tal. É. Eu não sei, eu comecei com o Yahoo, mas logo apareceu o KD, né? Você lembra do KD? Tinha o KD brasileiro. Eu, se não me engano, o primeiro endereço do KD era unicamp.br/KD, né? Eu acho que até nem era KD com BR. Não, é verdade. É um negócio assim. Mas ele já tinha algumas coisas e tal. Agora, é engraçado, pesquisando aqui, fui lá no Wayback Machine para buscar alguns sites, os primeiros sites, né? Engraçado, a gente nem guardou as telas da época e tal, né? E aí eu achei o primeiro site do UOL. Tipo, Universo Online, que nome estranho, né? Tem uma história que eu lembro que a Abril tinha o plano do Brasil Online, que era uma BBS, que a gente até comentou, né? Eu acho que era uma iniciativa da revista Exame, eles queriam lançar o Brasil Online, uma BBS. Quando a internet começou a se popularizar, eles falaram, não, vai ter que virar um site, alguma coisa, sei lá, tipo Yahoo, com tudo que tem de internet no Brasil, Brasil Online. E a história que eu ouvi é que aí o pessoal da Folha, sabendo dessa história da Abril, falou assim, tá, se eles vão fazer Brasil, nós vamos fazer Universo. Então aí saiu o Universo Online antes do Brasil Online e no final o Brasil Online chegou meio fraquinho, assim, não sei, talvez tenha dado certo o plano maquiavélico dos caras, né? Se for verdade isso daí. Não sei, também não sei o quanto de verdade é. Esse site que eu vi aqui do UOL já tem um link lá do Brasil Online. Porque depois acabaram que fizeram uma associação, né? Exatamente, os dois juntaram, era o Universo Online e Brasil Online numa coisa só ali e tal. Só que eu sempre achei estranho, porque a Abril, na época, falava que ia fazer uma opção de coisa e nunca fazia nada, era tudo uma coisa meio assim, parecia que ia, não ia. E a Folha sempre megalomaníaca, né? Isso é verdade. Sim, não, o Brasil é o universo inteiro e tal. Era isso, que você entrava no site, assim, parecia um negócio de universo, com os planetas dos assuntos, né? Rodando em volta do logo do Universo Online. E eles tinham uma coisa na época também que era muito estranha, né? Que era não dar scroll na página, né? Então, assim, tinha que caber tudo na primeira tela ali, no mesmo lugar. Depois acho que sim, lembro disso. Bom, vocês podem ver na tela aí agora como era o site do UOL, né? Você vê, ele era pequeno e nesse pequeno tinha que ser só essa parte que está online e tal. Eu vou até colocar aqui também com o Netscape, né, que era tudo que a gente precisava mostrar numa tela para você ver como era minúscula a parte. Era resolução 640, 480, o padrão, né? Eu não lembro se logo no começo já se usava a palavra portal, mas teve uma época, acho que a American Online, que deve ter lançado isso lá nos Estados Unidos, a ideia do portal, o lugar que vai se reunir tudo, a porta de entrada, né? Mas até então, tipo o Yahoo e outras coisas, a gente talvez não tinha a ideia era mais de surfar, descobrir coisas, né? Eu lembro de sites de tipo The Cool Site of the Day, que no Brasil tinha a versão que era Que Página Legal, né? Então era tipo uma curadoria. Você entrava naquele site, eles indicavam um site legal, porque era meio que para você ir descobrindo, né? Eu acho que também, acho que o Que Página Legal era uma iniciativa do Michel Lent, que na época ele trabalhava na Media Lab, que foi uma das primeiras empresas que faz produtora de sites, né?
Depois ele abriu a empresa dele lá, 10 minutos. Uhum. E eu acho que tinha uma outra iniciativa dele que acho que era Eu Vi Primeiro. É o tipo Verdade. um site meio que fresquinho para você ver. O Michel sempre foi um pioneiro, né, cara? Principalmente E na acho internet. que quando começou o primeiro site que ele fez para uma empresa brasileira, ele ainda estava em Nova York, Exato, né? estudando, se formando, alguma coisa assim. Mas então, e nessa época também tinha até umas coisas esquisitas, assim. Eu estava vendo nesse mesmo site do UOL, né? O último botão na lista deles de menu lá é saída. Ou seja, tinha que ter um sair no site, né? Porque senão a pessoa ficava ali, e agora? O que que eu O faço? que eu vou fazer? O que eu vou... Tinha uma outra história que eu acho que o UOL começou com os bannerzinhos, né? Aí tinha um que era do Bradesco. Tinha uma história que dizia que aquele banner do Bradesco tinha que ficar sempre naquele lugar, porque tinha gente que entrava no banco, no internet bank, logo que começou, pelo UOL e apertava aquele botão. E se meio que ele achava que o processo era esse, né? Abrir o UOL, apertar o botão com o nome Bradesco. Se tirasse dali, o cara ia ligar para o Bradesco falando, mas o que aconteceu? Onde é que vocês estão e tal? Mas é verdade. Eu lembro que até no programa passado você falou sobre que o pessoal de publicidade falava, né? O importante é botar www. O nome do site, né? Não que as pessoas vão entrar, mas todo mundo vai achar que é moderno. Tem que pôr no anúncio, no comercial de TV, que vai ficar, nossa, o pessoal vai achar que você é uma empresa super tecnológica. Pois é, as pessoas não digitavam o endereço, né? É o que você falou. Você entrava num link Yahoo, KD ou UOL, tinha um portal de entrada, que era tipo o portal para a internet. Né? Mas tinha uns sites bacanas já fazendo no Brasil, eu lembro, logo no começo. Eu lembro do site do Gilberto Gil, Sim, super caprichado e tudo mais. Tinha o site lá da Rádio 89, com um monte de informação. Acho que se bobear tinha até, você podia ouvir músicas, né? Eu não sei se logo no começo já era o streaming, se já existia isso, mas no mínimo você ter o arquivo para você ouvir era possível, né? sim. Mas era arquivo E, o AVE ainda, né? Era pesado. O do Gilberto Gil tinha, acho que uma ou duas músicas que você baixava, não era? até acho que logo em seguida ele até fez a música pela internet, né? Exatamente. Porque realmente era um site de referência, o site do Gilberto Gil. Quem fazia esses sites era uma empresa chamada Refazenda, que talvez, acho que a empresa nasceu por causa do site do Gilberto Gil. O Exatamente. diretor de arte, diretor de criação é André Vallas. Até estava navegando, o site existe lá ainda e tem todo o histórico lá dos sites. Não sei se tem alguma você poder visitar, mas tem lá um histórico dos sites que eles fizeram desde 96, né? Pois é. Então, é engraçado, né? Porque muita gente, sei lá, parece que esqueceu essa primeira parte, né? Deixou, tipo, vamos pular essa parte aí, vamos para os sites mais novos, porque era tudo muito, muito restrito. Tem uma turma que está trabalhando até hoje, né? Tipo a gente, sei lá. Pois Que a gente pegou essa época e estamos fazendo até hoje, sei lá, para celular, o que for, aplicativo, o que for, redes sociais, né? Mas tem uma turma, se bobear, Refazenda está aí, ainda funciona, tá? E acho que a turma que fez o 89 Rock Wave, acho que está nativa também, acho que 01 digital. Agora, outra coisa interessante é o site que a gente fez também lá na TV1, esse com o Fernando Dassan como diretor de arte, que é o site da UPP, que era o site padrão corporativo. Ou seja, quem somos, a empresa, os negócios, como é que faz, fale com a gente, tá, não sei o quê, que é bem padrãozão, assim. E você vê o tamanho. Tinha uma seção do site que era meio que o padrão, era a mensagem do presidente, né? É, a fala do presidente, ele sempre falava para vocês, apresentando o que a gente estava fazendo e tal. GIF animado também, né? Tinha que carregar frame a frame para depois começar a tocar. E era a grande recurso audiovisual, né? O GIF animado. Engraçado que sobrevive até hoje, né? Então, No não, YouTube, hoje, ao contrário, o GIF é uma das coisas mais, os memes e tudo mais, se usam memes, né? GIFs enormes, né, com várias cenas, parece trechinho de filme mesmo que as pessoas fazem.
No tempo do TikTok ainda o GIF convive, né? Pois é, mas às vezes o TikTok até não parece isso, assim, que as pessoas estão fazendo GIFs delas mesmas. É. Só uma coisa mais, assim, sei lá, para fazer uma graça, O, o, o o espírito. primeiro site que eu fui contratado, eu já estava fuçando CD-ROM e tudo mais, aí chamaram, também já sabia de internet, achava legal, achava que era evolução, aí chamaram para participar do primeiro site da Brahma, da Ambev, né? E o Jorge Carcavalo, ele montou a empresa da 20 justamente para esse projeto. Aí ele convidou jornalista, pessoal de publicidade, né, pessoal de tecnologia para fazer esse site que ele queria tipo, fazer algo grandioso na altura da empresa e meio que surpreender. E meio que espantou porque na época o mercado trabalhava com sites tipo por página, até a cobrança era por página. Sim, é verdade. Então, Cobrava. meio que com aquelas sessões meio que definidas e tudo mais. E, mas foi divertido. Alguns sites disso, né? Tinha sempre. Eu acho que o negócio da Brahmaland foi interessante, porque eu acho que talvez foi um dos primeiros sites multidisciplinares, né? Como você falou, tinha jornalista, diretor de arte, gente de criação, que faziam, criando uma equipe para fazer isso, né? Nessa época. Não, de certa forma, um dos primeiros a ver a internet meio que esse olhar de comunicação, né? Porque antes eu acho que parecia muito folheto, né? Era um folheto ou um livro, um anuário da empresa, né? Você era uma coisa meio baseado na parte gráfica. E aí foi meio que é o que começou a meio que experimentar essas coisas de clicar em coisas e mudar e né, ter jogo, áudio e tudo mais. O próprio outros sites também fizeram, né? O próprio UOL começou a fazer a primeira novela na internet. Era sempre queriam inventar coisas, né? Os outros, né? Tinha, acho que eu lembro que tinha também o outro Nutec, que era o pessoal da RBS, Que o virou. pessoal do Sul, que virou ZAS, né? Depois virou ZAS. Mas depois virou Terra, né? E depois virou Terra. Foram se. Eles também faziam, tinha uma parte de divisão que fazia sites para empresa bacana, era Estúdio Web, né, Uhum. que também tinha trabalho bacana, legal. Aí outras empresas da época eram poucas, né? Tipo, tinha a Hipermídia, tinha Living Pix. Living Peace. Pô, eu nem me lembrava, mas é verdade. Uma vez estava num evento e reuniu essa turma assim, né? Numa mesa. Aí chegou um cara, não sei se o cara da MLabs, o cara falou, da MLab, pô, nessa mesa aqui tá 90% da internet brasileira, se acontecer alguma coisa, um terremoto, ou cair uma bomba, acabou. Uma curiosidade do Brahma Land é que ela é quando eu cheguei, o conceito meio que já estava definido. A gente ia criar em cima desse conceito, uma cidade da Brahma, ou da Ambev, né? Mas a curiosidade é que essa relação entre arquitetura e urbanismo com o começo da internet era meio forte. Até as pessoas falavam, né, de information highway, né? Sim. A superestrada da informação. Tinha muito os próprios sítios, né? Site, sítio, um espaço, um lugar, né? Mapa do site, Uhum. né? Home, a Isso. página inicial. Então tinha muito dessa analogia de que você era uma navegação espacial, né? Que muita gente meio que achava que é meio que uma coisa intuitiva. Alguns acham que é porque os primeiros estudiosos disso, tipo, tinha o Nicolas Negroponte, que era o teórico da internet do início, né? Que acho que Information Highway deve ser ele que criou esse tema. Ele era arquiteto, né? Acho que Ah, a formação dele é arquiteto. Ele comandou a área de tecnologia do MIT. E outros não, outros achavam que tinha que quebrar que era na verdade um preconceito, né, de achar que nossa navegação nesse mundo virtual, né,
seria uma relação, essa coisa do espacial. Então, até tem outra coisa curiosa, a gente pegou um outro site para fazer, depois, quando eu já estava na Rei, né, que era refazer o site de fim, do Adoçantes Fim. E o site de fim era uma analogia espacial, arquitetônica. O site de fim era o Hotel Fim, era um hotel que tinha recepção, os quartos e tudo mais. E a gente trocou, a gente criou um outro conceito, também inspirado no sucesso da época, que era o Diário de Bridget, Diário de Bridget Jones. E aí a gente lançou o site de fim como um diário de uma personagem, que era o diário de Isabela Pessoa. Então era uma menina, o público de fim, né? Preocupada lá com a alimentação e com a dieta e tudo mais, e aí era um diário dela contando. Tinha também um lado de utilidade de serviço, que aí o usuário podia criar o diário dela também, né? Eu lembrei agora, assim, tipo, achei, pô, bacana, mas não tinha essa coisa de você interagir com outros, né? Porque era uma coisa meio que você tinha aquela preocupação de ser privado, o dado é da pessoa, né? Você não vai compartilhar o seu diário ou sua dieta com outras pessoas ainda, né? Sendo que logo em seguida, com as redes sociais, essa coisa, esse pudor todo meio que sumiu, né? Exatamente, mas, bom, mas nós estamos falando do pré-rede, né? Pré-redes sociais, né? Não existe. Não existia ainda, né? Não, né? Essas analogias eram parte de fazer as pessoas entrarem no mundo virtual, mas eu acho que essa analogia do mapa, da navegação, era uma coisa meio de... Isso era muito comum. Sei lá, tinha várias empresas que surgiram, tem até a empresa do pessoal conhecida aí, a Navigator, saiu disso, né? Vamos ajudar você a navegar neste mundo. Tinha muito essa analogia da navegação com os mapas ou até coisas arquitetônicas para você tentar se situar no mundo virtual. As pessoas não tinham essa presença, né? Hoje em dia parece tão comum, né? De certa forma, tinha que explicar, né? Exato. Então, ajudava. Se você já sabia da coisa física, né? de um aposento, de um hall de entrada, ajuda a explicar, né? Então, eu também vi outro dia uma definição que a pessoa falava assim, olha, que a geração de hoje, né, é uma geração digital. A nossa é uma geração tecnológica, né, que a gente adotava tecnologia, sempre adotou tecnologias, mas não nasceu digital. A gente nasceu analógico mesmo, né? Então, tudo precisava... Lembrei de outra história engraçada desses sites do começo. Aí a gente estava vendendo um projeto para uma escola de informática, de programação. Teoricamente, o cara já deveria conhecer, né, o negócio de internet, né? Aí, tipo assim, depois a gente abre um canal de contato e bota um formulário e você recebe os e-mails, né, dos interessados. Aí, a qualquer hora? Eu falei assim, a internet é 24 horas no ar, fim de semana e tudo. Aí falou, mas eu não vou ter gente para responder o e-mail de noite, de fim de semana. Não dá para o site funcionar só do horário comercial? Pois é. E eu assustei, assim, falei, pô, cara, eu pensei que o cara ia achar uma vantagem, né, de estar 24 horas no ar. Então, mas nessa época a gente falou algumas vezes disso, e era assim, tinha um trabalho de achar como que a gente ia fazer para que as pessoas, assim, tem que ter uma autorresposta, né? Você preenchia um formulário e não acontecia nada, você falava, meu Deus, cara, o que aconteceu? Então tinha que ter, recebemos sua mensagem, vamos receber, vamos te responder mais próximo e tal, para a pessoa não ter ansiedade, né, de funcionou, não funcionou. Então tinha uma coisa muito grande assim de como é que eu faço para dar resposta para cada uma dessas pessoas, né? E depois, antes da Rei, eu estava numa empresa chamada produtora.com, que ele queria, era o Paulo Puterman, né, o empreendedor, ele queria criar uma empresa que atendesse as agências de propaganda nessa parte de internet, por isso que ele botou o nome produtora. Uhum. Aí a gente fez o site da DPZ, e eu tinha trabalhado na DPZ, então para mim foi super honra, uma super honra. E a gente falando, né, pô, DPZ, tanta gente do mercado, a DPZ criou. E se a gente colocasse, abrisse o site com essas pessoas, artistas ou Uhum. de donos de agência que todos se formaram lá.
E aí o Zaragoza acho que gostou da ideia, ele falou, ligou para o Milton Glaser, que é o cara que criou o logo do I Love New York, que era super chapa deles, né? E aí o cara fez uma ilustração e mandou, e a gente botou, como era o Milton Glaser, a gente botou na home. E até eu tenho até hoje o mousepad que a gente mandou para divulgar. Aí a ilustração do Milton Glaser que a gente usou na home do primeiro site da DPZ. Inclusive, aí se não me falha a memória, eu fiz um GIF animado dessa ilustração das bolinhas girando. Mas eu fiquei super com medo, porque falei, pô, Milton Glaser, será que eu posso alterar a obra do cara? Aí, não, aí eu acho que eu fiz, cara. Eu acho que eu fiz o GIF animado. Talvez com essa ideia. Não, já que tá na internet mesmo, vamos lá. Não, mas você falou foi um negócio engraçado, porque lá na TV1 a gente fez o site da Sadia. Eu, assim, só conversei, tá? Não estava na equipe que estava produzindo. Mas eu lembro que, eu não lembro, quem é que desenhava mesmo o Lectrek lá da fazenda, da Sadia, o frango da Petit, Petit que fez, que criou. Sadia, né? Então, ele que tinha que desenhar eles e fazer eles do jeito que eles tinham que, como é que iam fazer. Então, quando bolaram o site, assim, era um menu com quatro posições do frango, falando das coisas principais da empresa, tipo resultados, a empresa, produtos e tal. E ele que tinha que desenhar o frango para apresentar ali no negócio. Fazia parte ou seja, a DPZ, mesmo não fazendo o site, ela tinha que produzir coisas para os sites, né? Sim, isso era comum, né? Geralmente as empresas de internet tinham que conversar, né? Porque usava os elementos criado pelas agências. E no final as próprias agências acabaram criando as suas empresas de internet, né? Em 98, 99, vai. Por aí, no iníciozinho. Depois pegamos todo o frenesi, né? Nossa, um monte de trabalho, gente de loucura da bolha, depois a bolha.com, depois a queda da bolha. Olha, exatamente. Bom, então é isso. Eu acho que a gente já falou de bastante coisa aqui. Esse pode ser o próximo assunto, né? 99, indo para o final do ano, a bolha, né? A bolha. Como que era, né? Porque o pessoal deve imaginar, né? Nossa, mordomia, né? Dinheiro sobrando, Aconteceram, salários astronômicos, né? exatamente, aconteceram umas coisas muito doidas assim na época, mesmo. Muitas histórias. Muitas histórias. Bom, eu acho que assim, fica o convite aí para ver, vamos falar então da bolha. E, como você já disse da outra vez, né? Se quer ouvir os dois tiozinhos da internet aqui falando alguma coisa, dê seu palpite aí, coloque o que você quer ouvir, que coisa interessante veio do início da internet. E depois também, você hoje já falou, pô, do Paulo Potterman, do Jorge Carcavalo, né, falando do Michel Lente. Acho que daqui a pouco a gente tem que convidar uns caras aí para bater um papo com a gente aqui. Outra empresa daquela época, a Hipermídia, E que foi permite. uma das primeiras a se posicionarem como agência de internet e tal. Exatamente. Vamos falar. É, não é só o pessoal mais novo que está ouvindo pela primeira vez essas histórias, talvez também quem está assistindo e é da nossa época, que viveu isso daí, os bastidores ou até no comando dessas coisas, Uhum. também pode comentar e, né, Vamos lá. sugerir assuntos, coisas escondidas Isso. para a gente falar, Muito bem. para a gente lembrar, né? É isso aí. Valeu, Wagner. Vamos Falou, até mais. a próxima, então. Até a próxima.